Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do curso de Bioquímica e eu gostaria de iniciar falando para vocês sobre um assunto extremamente importante na bioquímica, que é a parte simbólica que nós adotamos nessa nossa área. A bioquímica, basicamente, ela é a área do conhecimento que estuda a vida do ponto de vista molecular, ou seja, utiliza o conhecimento e as ferramentas químicas para compreender a complexidade da vida. E a química, por assim dizer, assim como a bioquímica, ela tem toda uma estrutura de disciplinas nas quais ela é apresentada a vocês de forma acadêmica. Portanto, é muito comum as disciplinas de bioquímica elas serem divididas classicamente em três grandes áreas. A primeira delas seria a química de biomoléculas, a segunda, o metabolismo e a terceira, a biologia molecular do gene. Normalmente, cada uma dessas áreas da bioquímica correspondem a um semestre de um curso superior, seja ele de química, de biologia, de farmácia, de medicina, enfim. Qualquer uma dessas carreiras que utilizam a bioquímica na sua formação. Então, a química de biomoléculas, por assim dizer, é a parte da bioquímica que se preocupa em estudar as estruturas e as funções das moléculas presentes nos organismos vivos. Para a bioquímica, qualquer molécula presente num organismo vivo, ela é considerada sobre o viés de uma biomolécula. O metabolismo seria a parte da bioquímica que se preocupa mais com as reações químicas envolvidas com essas biomoléculas. O metabolismo pode ser simplificadamente chamado do conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo. Portanto, o metabolismo humano seria o conjunto de reações químicas do organismo humano, metabolismo bacteriano, o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo bacteriano e assim por diante. E, por fim, a disciplina classicamente de biologia molecular do gene é aquela que tem uma preocupação maior com a estrutura e as funções de um tipo de biomolécula específica, que são os ácidos nucleicos, e todo o conjunto de técnicas que são utilizadas na manipulação dessa molécula. Bom, a bioquímica ela tem diversas aplicações na nossa sociedade, em diversas áreas do conhecimento. Para muitas profissões, a bioquímica ela é uma disciplina instrumental, ela serve para instrumentalizar os profissionais para poderem se desenvolver em suas áreas. Por exemplo, na própria medicina, a bioquímica ela pode ser muito utilizada nos exames clínicos, a mesma coisa em qualquer outra área da saúde, mas ela também está presente praticamente em todos os segmentos da nossa sociedade hoje em dia. Nós temos testes de DNA, nós temos testes de paternidade realizados, por exemplo, na área jurídica, enfim, são diversas as aplicações. E em todas elas, retomando a discussão que eu acabei de apresentar, nós temos uma maneira de nós nos expressarmos com relação à bioquímica. Muitas vezes essa é a grande dificuldade dos estudantes ao começarem a estudar bioquímica. Porque alguns deles ainda não estão familiarizados com essa simbologia que nós vamos, a partir de agora, adotar. Né? O conjunto de símbolos, o estudo desses símbolos, nós podemos chamar de semiótica. E essa semiótica, na bioquímica, ela guarda particularidades um pouco distintas da química. Então, a própria bioquímica utiliza muito dos conhecimentos da biologia e da química, mas ela tem características próprias para se expressar, para se comunicar. Então, por exemplo, dentro da bioquímica, nós, assim como na química, vamos nos preocupar em estudar aspectos que são chamados submicroscópicos, ou seja, são objetos de estudos que são da ordem de grandeza inferiores a dimensões capazes de serem observadas em microscopia eletrônica. Nós temos o microscópio eletrônico como o aparelho mais sofisticado que uma imagem representativa do interior de um microscópio eletrônico de varredura. Então esse seria um equipamento mais sofisticado para a resolução de imagens.
né? O termo correto que nós devemos falar é esse, mas só para que fique um pouco mais claro, eu vou dizer em termos de ampliação. Então, quando a gente tem um equipamento que nós podemos ampliar uma imagem, nós podemos ver estruturas menores do que o olho humano é capaz de ver. O equipamento que tem a maior resolução possível hoje é o microscópio eletrônico. E nem com o microscópio eletrônico nós conseguimos visualizar o objeto de estudo do bioquímico, do químico e de outras áreas do conhecimento. Então, para nós nos referirmos, nós representarmos esses objetos de estudo, nós vamos fazer isso por meio de símbolos. Muitas vezes desenhos. Um dos símbolos mais comuns e mais importantes que nós teremos, tanto na química quanto na bioquímica, por incrível que pareça, é a seta. A compreensão do uso da seta na bioquímica vai ser fundamental para que você entenda depois, dentro de uma via metabólica, que é um conjunto de símbolos muito mais sofisticados, qual é todo o fluxo de informação que você precisará ter. Eu gosto sempre de reforçar com os estudantes que a bioquímica não é memorização, ela precisa de memorização, assim como qualquer outro conhecimento. Mas ela não é voltada especificamente para isso. O que a bioquímica é? Raciocínio. Nós precisamos compreender como que nós apresentamos essas informações. Ou seja, se eu te apresentar um mapa metabólico, uma via metabólica, você conseguir ler essa via metabólica, você vai estar capacitado a pegar qualquer livro e compreender toda a sequência de raciocínio que o autor apresenta ali. E o primeiro passo para a gente fazer isso, ou pelo menos um dos primeiros passos, eu costumo dizer que é a compreensão da seta. A seta na bioquímica ela é usada assim como na nossa sociedade, um símbolo quase que universal de sentido, de direção. Quando nós prestamos atenção, por exemplo, nas nossas representações de trânsito, nós temos placas de sentido único, de sentido duplo, de sentido obrigatório, dando para a gente uma noção de sentido realmente de direção. Então vamos ver na química que nós temos situações, às vezes um pouco mais simples, nas quais temos um reagente, um conjunto de reagentes. Aqui eu estou representando simplificadamente como A mais B, não estou especificando quais são os reagentes, estou tratando isso de maneira genérica. Esses símbolos estão representados aqui antes de uma seta e o sinal de mais também classicamente utilizado como uma adição entre esses símbolos, ou seja, essas substâncias estão reagindo entre si de alguma forma. E a seta indica não só que elas vão se transformar numa substância C, mas que a reação ela se processa nesse sentido. Então, o que está antes da seta nós costumamos chamar de reagentes e o que está depois da seta nós costumamos chamar de produto. Podemos colocar aqui uma reação específica, como por exemplo a reação de hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio, e isso forma a nossa molécula de água. O problema é que quando nós analisamos isso do ponto de vista bioquímico, as reações elas vão sendo somadas em cadeias. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo disso. Mas aqui vamos primeiro analisar uma reação simples, né, uma reação específica, pontual, assim como na química, por exemplo, da primeira reação da via glicolítica, a via que oxida a glicose no nosso metabolismo degradativo. Nessa via, na primeira reação, a glicose ela reage com uma molécula de ATP, formando glicose 6-fosfato, ADP e H+. E, novamente, nós temos um símbolo universal aqui mostrando o sentido da reação. Então, o que temos antes da seta seriam os reagentes, o que temos depois da seta seriam os produtos. O que é importante a gente entender aqui? Não fiquem ainda preocupados com os nomes das substâncias, glicose, ATP, glicose 6-fosfato. Vamos entender o uso da seta. Isso vai mostrar para a gente todo um sentido, toda uma sequência de reações, aonde ela começa, para onde ela se encaminha. E aí, nós podemos verificar aqui, por exemplo, que pela compreensão da seta, o que está antes dela são os reagentes, então glicose e ATP, e o que está depois dela são chamados de produtos, glicose 6-fosfato, ADP e H+. Muito bem, mas em bioquímica nós também temos o uso de outros tipos de setas.
setas duplas, que indicam reações reversíveis, reações que podem ocorrer tanto num sentido quanto no outro. Essas setas não possuem uma regra de como elas devem ser desenhadas, não tem uma terminologia nesse sentido, né? uma forma específica de desenhá-las. Então, vocês vão encontrar muitas vezes nessa forma, né? Seta com uma ponta só, no mesmo desenho, as duas pontas da seta, em duas setas indicando isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, numa animação, uma das primeiras vias que são estudadas no metabolismo, ou seja, a via glicolítica. E eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, não na sequência de nomes ou na estrutura de moléculas, mas no uso que a seta o uso que é feito da seta nessas reações. Então, agora eu vou retomar aquela conversa do começo. Normalmente, é muito comum em química, quando nós estamos estudando uma reação, nós temos reagentes que formam produtos, acaba a reação. Em bioquímica, é muito comum nós temos reagentes que formam um produto. Esse produto ele é substrato para uma próxima reação, que vai formar um novo produto que vai ser substrato para uma próxima reação e assim em cadeia. Por isso que em bioquímica nós falamos em vias e não em reações pontuais. E esse é um exemplo de uma via glicolítica. Bom, normalmente nós estudamos por livros e nos livros nós encontramos todas essas vias escritas inteiramente, o que muitas vezes pode passar para a gente uma ideia errônea de que todas aquelas estruturas estão ocorrendo concomitantemente. Mas nós temos que perceber que isso é um fluxo de uma reação e que, inicialmente, por exemplo, nesse caso, nós teríamos essa molécula, que é a molécula de glicose. E essa molécula está reagindo com uma molécula de ATP. Vamos lembrar que antes eu mostrei isso na forma de uma palavra, glicose mais ATP, e agora eu estou mostrando também na forma da sua fórmula molecular estrutural. Bom, vai existir a presença de uma enzima, no caso a hexoquinase, e que vai favorecer uma reação que vai formar um novo produto. Quando esse novo produto for formado, vamos perceber que não existe mais a substância anterior, porque ela foi transformada nessa nova substância. Então a glicose e o ATP agora foram convertidas em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato agora, ela reage novamente com outra substância e vai formar a frutose 6-fosfato. E agora nós temos a representação de uma seta dupla, mostrando que essa reação ela é de duplo sentido. Ela pode formar tanto a glicose 6-fosfato quanto a frutose 6-fosfato. E assim sucessivamente. Eu vou passar aqui todas as etapas da via glicolítica, só para a gente ter uma ideia desse fluxo, que as moléculas estão sendo convertidas umas nas outras. E a seta vai sempre indicar para a gente qual é o sentido das reações. Por exemplo, nesse ponto aqui, nós percebemos que antes da reação, nós tínhamos uma molécula, que era a frutose 1,6-bisfosfato, e essa molécula, ela é, por ação da enzima aldolase, quebrada em duas outras moléculas chamadas gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona-fosfato. Percebam que agora nós temos duas moléculas de 3 carbonos cada, e antes nós tínhamos uma molécula de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na molécula. Bom, a partir dali, a dihidroxiacetona ela é convertida também em gliceraldeído 3-fosfato, e todas as reações desse ponto em diante vão ocorrer 2 vezes, até a via ser concluída e nós chegarmos no produto final da via glicolítica, que é o piruvato. Aqui vocês verão todas as reações ocorrendo em sequência para ter uma ideia de como que a seta é utilizada na bioquímica. Então percebam que se você não consegue compreender muito bem como interpretar a seta em bioquímica, fica difícil entender se essa reação ela ocorre do sentido do piruvato para a glicose, da glicose para o piruvato,
fica difícil você compreender o sentido de leitura de uma via metabólica. Outra simbologia que é muito utilizada em bioquímica é a presença de reagentes e produtos secundários. Então, diferentemente da química, muitas vezes em bioquímica os reagentes eles não aparecem juntos antes da seta. Eles podem aparecer em cima da seta, indicando que algo estava reagindo com a molécula anterior. Simplesmente porque vai chegar um momento, nós temos tantas moléculas, tanta informação dentro de uma via metabólica, que se nós não trabalharmos dessa forma, com essa estrutura, o fluxo de informação vai ficar muito difícil de compreender o que está acontecendo. Então os bioquímicos focam a atenção na molécula principal, no nosso caso que é a glicose, e todo o resto é encarado secundariamente. Outra simbologia muito adotada na bioquímica é a presença das enzimas. Então, muitas reações bioquímicas são catalisadas por enzimas. Nós teremos uma aula só para discutir isso, o que são as enzimas, como que nós podemos compreender o mecanismo das suas reações. Agora, eu gostaria que vocês só compreendessem que as enzimas, normalmente, elas são escritas em cima da seta, ao lado, abaixo da seta. Não existe uma regra nesse sentido. Mas normalmente aparece como um nome dela, normalmente as enzimas terminam com o sufixo ase e elas vêm representadas a seta. Nesse caso aqui, até com a representação de um traço ligado à seta para ficar bem enfatizado que essa é uma enzima que está catalisando essa reação. Aqui ampliado. E outra representação muito utilizada em bioquímica são siglas. Nós trabalhamos com moléculas muito grandes em bioquímica. Imagine o tamanho de uma molécula de DNA. Imagine quantos átomos tem numa molécula de DNA. Então não há sentido nós ficarmos desenhando uma molécula de DNA cada vez que nós formos apresentar no papel, na lousa, no computador, uma reação. Então nós vamos lá e escrevemos uma sigla, DNA. Do inglês, ou ADN em português. Uma outra sigla é o ATP, uma sigla para adenosina trifosfato. E vamos sempre lembrar, essa sigla é diferente da representação de uma molécula. Por exemplo, H2O, representação de uma molécula. H é o símbolo para o elemento químico hidrogênio, O é o símbolo para o elemento químico oxigênio. Aqui, A não é o símbolo para um elemento químico, até porque não existe um elemento químico com o símbolo A. A é uma sigla para adenosina, que é essa estrutura toda que eu estou circulando aqui em vermelho. Então, aqui nós temos a representação molecular, a estrutura molecular do ATP. Ele é constituído por todos esses átomos e fica evidente por essa representação, que é muito mais simples na hora de nos comunicarmos sobre essa molécula, escrevermos sua sigla. Bom, em bioquímica também é muito comum nós representarmos muitas vezes os tecidos nos quais algumas reações ocorrem, algumas estruturas ocorrem. Então nós vamos falar muitas vezes que, por exemplo, o tecido muscular ele pode comportar uma reserva de glicogênio, que é a maneira como nós armazenamos carboidrato. Nós teremos uma aula sobre diabetes, na qual nós falaremos, por exemplo, de transportadores de glicose, e que o tecido muscular tem um tipo específico chamado GUT4. Vamos falar de tecido adiposo, vamos falar de órgãos específicos, o fígado, por exemplo, e a gente se refere muitas vezes também até ao próprio tipo de célula que ele tem, um adipócito, no caso do tecido adiposo, ou um hepatócito, no caso do fígado, e assim por diante. E como estudar a vida sem estudar a sua estrutura básica, que é a célula, então não há como eliminar o estudo de uma célula no estudo da vida. A bioquímica também vai se valer muito do estudo das estruturas celulares. Então aqui uma representação desse tipo, e vai ser muito comum, por exemplo, quando nós estivermos nos referindo a uma via metabólica, a via glicolítica que eu menciono para vocês nessa aula, que ela ocorre, por exemplo, no citossol, que é essa região da célula que eu estou achurando aqui. Ou então o piruvato produzido na via glicolítica, se ele for oxidado de maneira aeróbia, ele vai seguir um caminho no qual ele acaba indo para a mitocôndria e assim por diante. Então são essas as representações
que nós veremos em bioquímica e a compreensão delas vai ajudar muito vocês a entenderem todo o fluxo de informação que nós vamos trabalhar nessas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, que vocês consultem os materiais esses que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula.